você não tá tendo uma sensação de déjà vu, não. Na verdade, eu resolvi regravar esse vídeo aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 11 filmes ruins que eu curto bastante. É sempre do filme que eu menos gosto para o filme que eu mais gosto. E o 11º lugar é sempre uma animação. E em 11º lugar temos... Em uma comédia como você nunca viu. Corre! Deu a louca na Chapeuzinho. Pois é, cara, a história desse filme, todo o roteiro desse filme e tudo mais é completamente problemático, é completamente louco, fora do... É nonsense total, né? Deu a louca na Chapeuzinho é um filme que ele vai pra uma vibe muito parecida com a do Shrek, sabe? Tipo, a DreamWorks, ela trouxe ali com o filme do Shrek uma pegada um pouco mais parodiosa, com versões de princesas e contos de fada e tudo mais. Tipo, eu acho que ele explora muito bem esses aspectos da DreamWorks, esses aspectos do filme do Shrek, né? Então você vê coisas ali do Shrek absurdas, como por exemplo, eu gosto de lembrar de uma que é o Gepeto vendendo o próprio Pinóquio, né? Apesar disso ser completamente desconsiderado no último filme do Gato de Botas. São piadas muito engraçadas. Eu curto bastante do A Louca na Chapeuzinho. Números dessas cenas se tornaram memes, né, cara? Então, são cenas realmente muito impactantes, muito emblemáticas, principalmente na nossa cultura, na cultura nacional. Turn 5 on Blu-ray and DVD. Eu já tinha feito essa lista aqui com todos esses filmes aqui, porém, infelizmente, por conta de estar com o rosto embaçado e tudo mais, o número de visualizações, tipo assim, no início do vídeo ele cai completamente, as pessoas não assistiram ele até o final, então eu acho que é melhor prezar um pouquinho pela qualidade e refazer esse vídeo aqui, vim aqui com vocês falar um pouquinho sobre essa lista, e vai ter uma lista aqui mais tarde sobre as séries de filmes que tem filmes ruins e eu curto também, e um desses é o Pânico na Floresta. Pânico na Floresta tem inúmeros filmes que são muito ruins. E tem alguns filmes que eu até me divirto assistindo. Se rever hoje em dia, eu acho que eu iria, só por ver o trailer dele, eu acho que eu iria achar ele completamente problemático. Mas eu lembro que eu assisti ele várias vezes, quando eu não tinha um gosto tão parecido com o que eu tenho hoje em dia, que era um gosto completamente diferente do que eu tenho hoje em dia. Nessa época eu assistia bastante esse filme e eu achava ele decente. Eu achava que, apesar de ele ter várias questões ali completamente preconceituosas, até xenofóbicas e discriminatórias e tudo mais, ele tem uma história, uma linha condutiva que sim, é simples, mas ela sabe ir do lado A ao B ao C, você consegue acompanhar, sabe? Tipo, ela não é uma loucura total como foi os últimos filmes do Pânico na Floresta. Ele é um filme que pelo menos ele tenta seguir uma lógica. O 4 também tem uma linha condutiva lógica. Isso é uma coisa que me pegou muito. Eu acho que eu só assisti o Pânico na Floresta 5 hoje, eu vou lembrar do porquê que eu curto esse filme até. Eu peço perdão pra vocês se o cachorro estiver latindo e tá aparecendo no vídeo, cara. Independence Day é um desses filmes que, tipo assim, ele tem também um que é nostálgico dentro de mim, né? Quando eu fui rever ele, eu vi inúmeros problemas dele, eu vi que a história dele é triste, o roteiro dele é muito decepcionante. O Roland Emmerich, cara, o cara não desenvolve um filme direito, cara. Aquele último dele, o Moonfall, é horroroso. O Independence só não é pior do que o Independence Day 2. Nossa, que filme ruim. O primeiro filme é icônico, tem cenas icônicas, apesar de todos esses problemas que eu falei da história, do roteiro e tudo mais. Ele é um filme simples, como o próprio Roland Emmerich, que é o diretor desse filme, disse, né? Ele é essa clara referência ao que foi os filmes de desastre que existiam antigamente. Se você for analisar ele como um filme que é há alguns anos atrás, ele é um filme que funciona assim, tem cenas memoráveis, cenas que é cheio de memórias muito nostálgicas. Tipo, eu assisti esse filme várias vezes, minha mãe adorava assistir esse filme, e eu também, né, como um fanático por filmes de alienígena. Inclusive tem uma lista aqui muito bacana sobre os 11 filmes de alienígenas que marcaram a minha vida, então eu acho que se você gostou dessa lista aqui, você vai gostar dessa outra lista também, e eu falo sobre o Independence Day um pouquinho mais do porquê que marcou tanto a minha vida. Somos Venom.
assim, foi uma das experiências mais divertidas que eu já tive no cinema. Eu fui com uma ideia completamente tipo, vou assistir um filme do Venom que talvez não seja tão bom assim, pelo fato de que eu já conhecia a história por trás, né? O Ruben Fleischer, ele fez esse filme completamente sem vontade, é o cara que fez ali Zumbilândia, e a Sony falou, ou você faz aqui o Venom, ou você não vai ter seu Zumbilândia 2. E ele pegou e falou, eu vou fazer então o Venom e vou ter o meu Zumbilândia. Porém, ele queria fazer um filme, assim como o Zumbilândia, que tenha sangue, que tenha aquele humor típico do Ruben Fleischer. E eu acho que esse humor típico do Ruben Fleischer não se perde aqui, porque o humor do Venom pra mim eu acho que o Venom, essa bobeira dele me pega demais, cara. Aquelas piadas dele, tipo, parasita. Parasita! É um apelido carinhoso, ao estresse. Mano, aquilo ali é muito besta, tem umas coisas muito besta que eu curto demais. E é isso pra mim o Venom, é isso. É muito divertido. A interação entre o Venom e o Ed Brock, mano, é uma das melhores coisas do mundo. Não é o Venom que eu cresci lendo nos quadrinhos, não é o Venom que eu cresci vendo nas animações, não é o Ed Brock que eu cresci nos quadrinhos, nas animações. Porém, é uma outra versão, e é uma outra versão que funciona. Não consigo mais ver Venom, não consigo ver o Venom e o Ed Brock juntos sem ter aquela personalidade, não é? Porque aquele segundo filme lá terrível, que é o Venom no Tempo de Carnificina, e o que eles mais perdem lá é quando eles decidem que o Venom e o Ed Brock, que é a coisa que mais funcionou, que é essa questão deles estarem juntos, né? Essa química que existe entre os dois, que é o que mais funciona no primeiro filme, e de repente, quase que o segundo filme completo eles estão separados, tipo, mas enfim, não quero nem falar do segundo filme. Eu acho que esse filme aqui é o contrário, tipo, tudo bem que você vê que tem problemas nele, que ele realmente era um filme que deveria ter sido para maiores de 18 anos, tem vários e vários furos e inconsistências do roteiro, mas é isso, cara, é você se deixar se levar para aquela diversão e tentar ver o filme com outros olhares. Child's Play 3. Look who's stalking. Essa é uma franquia que, assim, tem alguns filmes que são problemáticos, como, por exemplo, O Filho de Chuck, que eu até pensei em colocar nessa lista aqui, mas eu lembrei de um outro que é ainda mais problemático e eu simplesmente adoro assistir aquele filme. Brinquedo Assassino 3. Cara, esse filme é ruim, esse filme realmente é decepcionante, visto de dois filmes excelentes, que foram os outros dois, Brinquedo Assassino, que tem uma pegada de terror muito forte. Esse aqui ainda tem uma pegada de terror forte, mas não tanto. O Don Mancini, que é o criador original da franquia do Brinquedo Assassino, que é o cara que tá desenvolvendo em uma série que é uma obra-prima, que é uma coisa dos deuses, cara. A segunda temporada, eu inclusive também fiz um vídeo muito bacana aqui falando sobre a segunda temporada da série do Chuck. A segunda temporada é uma mistura de Harry Potter com Brinquedo Assassino, é simples assim. E Brinquedo Assassino 3 é uma loucura, porque assim, ele tá entre a transição da comédia e do terror, né? Ele tá ali entre A Noiva de Chuck e o Brinquedo Assassino 2. E é um filme que foi corrido, né? O estúdio insistiu pro Don Mancini em fazer esse filme aqui, então ele fez em um ano esse filme aqui, e é um filme que fala sobre o Andy mais velho, então ele entrando no exército e toda essa atmosfera ali dentro, sabe? Sobre o exército, sobre as forças armadas e tudo mais, aquilo me comprou demais, comprou tanto de uma forma com que eu quis servir logo depois, sabe? Tipo, vendeu essa ideia de guerra, que talvez era uma coisa que o estúdio queria. E eu acho que Brinquedo Assassino 3, apesar de todos os erros desse filme, é um filme que entrega. Que ele falou, tá, eu preciso fazer, vocês querem que eu faça, senão eu vou perder isso aqui. Então eu vou fazer assim, mas eu não vou fazer igual, tipo, a do Matrix fez com o Matrix 4, que é horroroso. Não, ele pegou e falou, eu vou fazer pelo menos uma coisa decente, assim. E, cara, eu posso assistir 1 milhão de vezes Brinquedo Assassino 3. Não sei também se foi porque foi o primeiro filme do Chuck que eu assisti, eu já amava Chuck. Eu desde criança assistia Chuck, os vídeos do Chuck na internet, lá no computador de onde minha mãe trabalhava. Assim, é um filme que tem cenas memoráveis e cenas que me marcaram demais, e é um filme que ele tem um final sensacional, um final que lembra muito os outros dois filmes, então eu acho que apesar de todos os erros dele, ele faz o feijão com arroz. I'm the only one who can walk in both worlds. I'm Ghost Rider. E assim, eu pensei em colocar somente o Motoqueiro Fantasma Espírito de Vingança, que é a sua sequência, porém, cara, não dá, porque Motoqueiro Fantasma é um filme que mexeu muito com a minha infância. Esse é um daqueles filmes de super-herói que eu posso assistir várias vezes, que mentira, tá? Eu tô mentindo aqui. O segundo filme, sim. O primeiro, eu tentei rever ele umas 2 vezes e ele é
tão problemático, a história dele, o roteiro dele é tão problemático que é difícil de você curtir. Tem bastante filme de super-herói que vai aparecer aqui nessa lista. Tem várias coisas do primeiro filme que eu curto bastante. A história dele é completamente problemática, mas tem cenas maravilhosas. Aquela cena da cadeia é espetacular, cara. Você... inocente. Mas eu acho que o Motoqueiro Fantasma Espírito de Vingança tem uma coisa a mais. Ele tem uma história pra contar, e por mais que a história seja simples, eu acho que o Motoqueiro Fantasma 2 ele não tem tantas cenas assim memoráveis quanto as do primeiro, mas eu acho que a história dele e a estética dele também, que é muito bonita. Esse filme que ele tá assim num nível estético sublime. Eu acho que se eu for assistir o Motoqueiro Fantasma Espírito de Vingança hoje de novo, assim como da última vez que eu revi ele, igual eu falei, revi o 1 e o 2, e o primeiro eu já achei problemático, o segundo eu falei, caraca, eu ainda gosto dele. E é uma loucura. E tanto o primeiro filme quanto o segundo filme tem uma história comigo, sabe? Senta que lá vem a história. O primeiro filme, por exemplo, eu lembro que eu assisti ele, era um filme pirateado e tudo mais, e ele era em inglês, ele tinha, tipo, a legenda dele tinha, aparecia, tipo, em um momento aqui, aí passava outras 30 cenas, aí aparecia uma outra frase, sabe, tipo, era gravado do cinema, pra piorar a situação, porém dava pra assistir. E eu lembro que, cara, eu ficava fascinado, aquela caveira pegando fogo e tudo mais. E eu, como era uma criança, era 2007, foi um filme assim que tem essas memórias que me marcaram demais. Tem esse que nostálgico dentro de mim que me influencia demais. Influencia até mais do que o segundo filme. O segundo filme também tem uma história comigo que mexeu um pouquinho comigo. Eu estava muito, muito ansioso para assistir esse filme. E, né, lançaram esse filme aqui no Brasil e eu não pude assistir. Infelizmente eu não pude assistir. Eu lembro que eu viajei pra Goiânia, tipo, eu vi um pôster assim, que era grandão, do Motoqueiro Fantasma Espírito de Vingança. Caraca, mano, como eu queria assistir. Esse é um dos filmes da minha vida. Naquela época a gente não tinha filme de super-heróis bom, não tinha Marvel Studios ainda, não tinha a DC com filmes maravilhosos, que a DC tem muitos filmes maravilhosos e tal, sou um baita de sinal. Motoqueiro Fantasma era o meu anti-herói favorito, e como eu tinha vontade de simplesmente falar, mãe, eu vou ali assistir Motoqueiro Fantasma, tá bom? Agora, eu não sei por que algumas pessoas têm tanta raiva de se deixar gostar de um filme clichê, de um filme genérico, como é o caso, por exemplo, de Terremoto, a Falha de San Andreas. Mas não entenda mal, cara, gostar de um filme genérico não significa gostar de um filme ruim. Terremoto, a Falha de San Andreas é um filme bom, é um filme com uma história boa. Na vez que eu fui rever ele pensando que eu iria odiar ele justamente por conta desses problemas, desse clichê dele e tudo mais, não, porque o roteiro dele, por mais que ele seja bom, por mais que ele seja clichê, ele fala, ok, nós vamos por esse caminho aqui clichê, mas nós vamos entregar aquilo que nós estamos nos propondo. Inclusive os atores viram isso, mas Alexandria Daddario, por exemplo, que é uma atriz linda, maravilhosa, que talvez eu tenha me apaixonado pelo filme por causa dela. Blue jeans, white shirt, walked into the room. Cara, tipo, eles atuam bem, eles entregam aquilo que eles estão se propondo, porque o filme entrega aquilo que está se propondo. Ele fala, vai ser um filme de desastre, por exemplo, é o Independence Day da nossa época. Pra mim é o Terremoto, é o Independence Day da nossa época. Ele é muito melhor na sua forma de contar a história, na sua forma condutiva, do que o 2012, que é um filme do cara que fez o Independence Day. É um filme que se entrega ao clichê, é um filme que se entrega àquela história super, mega, hiper, blaster batida, com o The Rock sendo o The Rock, mas é um filme ok, é um filme que super mega sessão da tarde, diria eu. I've never felt power like this before. X-Men Apocalipse é um desses filmes que ele veio logo depois do ótimo, do excelente de Um Futuro Esquecido. Pra mim, assim, se você tirar Logan e Deadpool, pra mim é o melhor filme dos X-Men, né, dessa franquia dos X-Men. Uma coisa que me pega demais em X-Men Apocalipse é que ele
suprime exatamente aquilo que é os quadrinhos, cara. Eu cresci lendo os quadrinhos dos X-Men. Quando eu assisti esse filme no cinema, eu falei, caraca, velho, parece que, tipo assim, que ele pegou, copiou e colou, cara, porque tem cenas realmente muito marcantes, muito memoráveis. De fato, tem uma história que é um pouco bagunçada, né? Ela é um pouco mal contada, mas eu acho que, apesar dela ser mal contada, ela é uma história muito complexa, até mesmo pelo fato de eles terem tocado em um assunto de, tipo assim, ele fala sobre o livro de Apocalipse da Bíblia, ele tem essa metáfora com o Apocalipse, com a Bíblia, que inclusive, acho que um dia eu vou fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre essa metáfora bíblica que existe aqui dentro desse filme. Eu acho que ainda assim tem nessa história corrida, eles conseguiram contar uma história muito boa, conseguiram transformar o Apocalipse em algo que, tipo assim, não é tão bom quanto deveria ser, porque o Apocalipse é um excelente vilão, porém é um vilão que entrega, tipo, é um vilão que me lembra o Apocalipse, sabe? Eu acho que é decente. As pessoas acham que é errado o fato deles terem trabalhado o Magneto um dia junto, eu esqueci de trazer ele como vilão aqui. Não, eu achei muito bom, eu achei excelente aquela forma como que eles constroem essa vilania dele, essa forma com que ele tem que voltar a ser o vilão, que referencia os quadrinhos dos X-Men, onde o Magneto perde a filha dele, perde a família dele lá num acidente completamente diferente do que tem aqui no filme, mas o filme tem esse impacto. E o filme também traz personagens extremamente interessantes. Eu acho que é por isso que, apesar dos erros do roteiro, apesar dos erros da direção do Bryan Singer, eu acho que é um cara problemático. Eu acho que X-Men Apocalipse é um filme que vale a pena você assistir. Às vezes é um filme, dentre tantos outros filmes genéricos, como por exemplo Morbius, cara, eu acho que X-Men Apocalipse não é um filme tão ruim assim. Agora que vocês vão me matar. You have something worth fighting for. Meus amigos, eu curti Thor, Amor e Trovão. Eu sei que as pessoas foram com as expectativas muito altas para Thor, Amor e Trovão, porque Ragnarok foi uma das melhores coisas que a Marvel Studios já fez nos últimos anos. E quando você assiste ao trailer do Thor, Amor e Trovão, cara, parece que vai ser uma das melhores obras-primas da história. Taika Waititi dirigindo e a minha sorte foi que eu fui ver essas críticas, porque eu vi que as pessoas estavam odiando esse filme. Então eu já fui assistir o filme com expectativas extremamente baixas. Tipo, eu vou odiar esse filme, vai ser a primeira bomba da Marvel. Não, cara. Thor, Amor e Trovão, ele é um filme feito pra gente besta e boba, como é o meu caso. Eu sou um cara que me divirto com besteira, com baboseira, é isso. O Thor, Amor e Trovão é o besteirol americano da Marvel Studios. Não é aquela coisa maravilhosa como foi o Thor Ragnarok, bem pensado, com piadas excelentes, mas é uma baita bobeira. Tem cenas decepcionantes aqui. Poderosa Thor, que eu achei que seria uma das melhores coisas aqui dentro desse filme, é uma das piores coisas aqui dentro desse filme, né? Essa aqui é a verdade, velho. Aquela cena do Olimpo também eu odiei. Eu acho que toda a diversão dele colabora para ser um dos filmes mais divertidos, e me deu uma sensação muito semelhante com a que eu tive com o Venom, com o primeiro filme do Venom, que é sair do cinema, no caso, com aquele sorrisozinho no rosto, assim, com aquele tipo, me divertir. E caraca, o final toca November Rain, mano, com aquela cena das crianças, que é uma cena horrorosa, mas toca November Rain, mano. Isso é se divertir com as cabras, se divertir com tocar November Rain e Guns N' Roses a todo momento, sem sentido algum, e se deixar levar por aquela baboseira, aquele besteirol americano da Marvel Studios. Eu me divirto demais com aquelas cabras, cara. Quando aquelas cabras gritavam, eu ria muito, cara. Tipo aquela cena do planeta, em que tem, tipo, que o barco deles vai indo em direção do planeta, que parece que o planeta é gigante, e de repente... É muito ridículo, é tão ridículo que chega a ser muito engraçado, cara. Eu acho que vocês deveriam dar uma outra chance pra Thor, Amor e Trovão. É um filme que vale a pena entrar aqui na minha lista do Você Assistiu Errado. Cara, só de lembrar daquela abertura maravilhosa daquele filme com aquela trilha sonora. Eu acho
acho que a Fox ela já tava com esses planos de conectar aos filmes dele, sabe? Tipo, Motoqueiro Fantasma, conectar com X-Men, que conectar com o Quarteto Fantástico. Porque você vê que esses 3 filmes, eles têm essa coisa em comum, que é esse início muito semelhante, que são as letras vindo e a música, que é uma coisa que começou com os X-Men, né? O X-Men tem uma abertura muito emblemática, e o Quarteto Fantástico tem isso, e eu acho que o Quarteto Fantástico tem problemas no roteiro, tem problemas na estrutura, tem problemas em como ele desenvolve toda a jornada, principalmente ali na meioca do filme, sabe? Mas é um filme divertido, é um filme extremamente divertido, com personagens extremamente interessantes. E Marvel Studios, se vocês não me entregarem um Tocha Humana que tem uma personalidade parecida com a do Chris Evans, cara, meus amigos, vocês vão ter um problema muito sério comigo. Porque o Tocha Humana é tipo a melhor personalidade dentro desse filme. Todos os personagens têm personalidade, até mesmo o Victor Von Doom, o vilão do filme, que é um vilão decente, eu acho que é um vilão interessante. Tem efeitos especiais excelentes e assim, é uma história condutiva, é uma linha condutiva extremamente batida, extremamente genérica de super-heróis, mas ele é aquilo, ele é aquela fórmula de filmes de super-herói que a Marvel, por exemplo, está criando hoje. Inclusive, né, o Kevin Feige, o presidente da Marvel, ele estava envolvido dentro desse filme também. Então, ele é um filme que ele tem aquela típica estética de filme de super-herói, porém ele não consegue ter uma direção muito fluida e ele não consegue ter um roteiro, principalmente o roteiro dele é bem problemático, realmente existem coisas ali que são decisões ousadas e eu digo que são erradas, né? Mas ele tem suas qualidades, suas unidades muito interessantes, ele valoriza as unidades, ele tem personagens, como eu disse, muito cativantes, até personagens que são meio meia boca, como a Mulher Invisível e o Homem Elástico e o Senhor Fantástico. Até eles, assim, você ainda compra a personalidade dele, você compra aquela super equipe do Quarteto Fantástico. Ele era, assim, um filme que tinha um boca a boca bem legal até, tipo assim, é claro que a gente não tinha filmes tão decentes de super-herói, a gente tinha X-Men e Homem-Aranha, né? Inclusive tinha saído Homem-Aranha 2, era uma balança bem pesada também pro Quarteto Fantástico, mas é nostálgico pra mim, é um filme que tem um final super-heróico bem inteligente, bem legal e assim, é típico, é um típico filme por exemplo, da Marvel Studios, com um roteiro simples e batido, mas que, por exemplo, é muito melhor que o último Bomba Mania. E é por isso que Quarteto Fantástico, dentre todos esses filmes, é um dos filmes que é ruim, sim, mas é um dos filmes que eu mais me divirto, é um dos filmes que, se passar novamente na TV, eu vou assistir com aquela sensação de sessão da tarde, com aquele sorriso no rosto. This is your time. Eu confesso pra vocês que eu tenho um pouquinho de medo de rever esse filme, porque eu lembro que eu gostei bastante desse filme, cara. Eu acho que Power Rangers é um dos filmes mais interessantes que foi lançado recentemente, é uma das ótimas adaptações. Acho que o grande problema desse filme do Power Ranger é a tentativa dele de ser algo... Ele não sabe se ele quer ser algo sério ou se ele quer ser aquela loucura que foi Power Ranger, né? Porque o Power Ranger não tem nada de sério, não tem nada de realista. E eu acho que talvez esse seja o problema desse filme. Eu lembro que tem cenas assim memoráveis. Tem uma baita referência aqui dentro desse filme ao Clube dos Cinco, que é um dos filmes mais excelentes dos anos 80. Esse é um daqueles filmes que tem uma vibe completamente oitentista. É um filme que... Cara, que vibe deliciosa e que jornada deliciosa, porque ao contrário, outra coisa também que deve ter decepcionado algumas pessoas aqui dentro desse filme é que ele não é um filme com várias cenas dos Power Rangers, um filme de super-herói e tudo mais, tipo naquele à la Marvel Studios. Não, ele tem uma pegada que é tipo, a jornada deles vai ser construída ao longo do filme. Não é como a série que eles pegam o uniforme logo de primeira, que eles já começam a combater o mal, são os escolhidos. Não, eles precisam se valer, eles precisam mostrar seus potenciais para poder garantir aqueles uniformes que vêm de dentro deles. É assim, é realmente uma coisa muito bonita. Eu gosto muito desse filme, eu quero um dia rever ele, apesar do medo de rever e ver os problemas desse filme aqui, que ele pode ter problemas ainda maiores do que esse que eu falei, mas é realmente um filme que eu acho que é decente. É divertido de você assistir, é um final bem super-heróico. Às vezes os filmes ruins, eles são bons, né? Tem uma playlist que eu falo de filmes que algumas pessoas consideram ruins e às vezes eu acho que nem é tão ruim assim, como por exemplo é o caso do Venom, né? Que também que tá nessa playlist aqui. Ou por exemplo, filmes ruins que realmente são ruins, que é o caso do Velozes e Furiosos 10. Esse vídeo aqui, que é um dos vídeos que eu mais gostei de ter feito sobre o Rei da TV, que é a série do Silvio Santos, que é simplesmente fantástica. Dê aquela ajuda, por favor, nós estamos precisando de visualização lá. Se você pessoa se inscrever e não se inscreveu, olhe lá aquele vídeo e vê se vale a pena. Valeu!